Oi pessoal, então falando aqui sobre o filtro capacitivo, eu vou utilizar agora esse simulador, o EveryCircuit, que vocês podem acessar pelo site everycircuit.com. Eu tenho a assinatura vitalícia dele, que não é cara, é muito barata, e você pode ainda simular os seus circuitos, tanto na internet utilizando o navegador Google Chrome, como também aí o seu smartphone. Ele tem um app só para smartphone que também é muito bacana, principalmente se você tem um tablet, a tela maior, fica muito legal para você simular esses circuitos. E aqui falando sobre o filtro capacitivo, eu tenho aqui um retificador de meia onda sem transformador mesmo. Coloquei sem transformador, direto do gerador monofásico para o diodo e para a carga, e coloquei aqui uma chave inicialmente aberta ligada a um capacitor. Então eu vou dar o play aqui e vocês notem o seguinte: aqui antes do diodo nós temos uma forma de onda de corrente alternada senoidal, e depois do diodo indo para a carga nós temos uma meia onda, exatamente como nós conhecemos nos estudos anteriores. E eu vou fechar essa chave. O que vai acontecer quando eu fechar essa chave? Quando eu fechar essa chave, eu vou ligar o capacitor aqui na saída do retificador e em paralelo com a carga. E aí o capacitor vai atuar como filtro. Vamos ver então, olha só, vou fechar a chave aqui. Fechei a chave. Vejam vocês que a forma de onda já mudou. Nós tínhamos antes aqui uma forma de onda de meia onda. Agora não, agora a gente tem uma forma de onda já mais, vamos dizer assim, filtrada. Nós não temos mais uma meia onda, nós temos um formato de onda onde o capacitor fica carregando e descarregando exatamente conforme nós vimos nas aulas anteriores. Nós chamamos essa forma de onda aqui de ripple, né? Ou ondulação. Se eu abrir a chave novamente, vejam que aí volta a ter uma meia onda. Então vocês vejam que o papel do capacitor aqui é filtrar o sinal, deixando ele mais contínuo. Quando a onda ela iria cair para zero, o capacitor repõe a energia na carga. E é isso que eu quero que vocês vejam agora, analisando primeiramente esse símbolo de mais e menos, que é o capacitor carregando e descarregando. E vejam que conforme o símbolo está diminuindo, ou seja, conforme o capacitor está descarregando, para onde esse capacitor está descarregando? Esse capacitor está descarregando, olha só, aqui na carga. Dá para ver aqui uns quadradinhos pequenininhos se movendo, representando a corrente elétrica saindo do capacitor e indo até a carga. Então eu gosto muito do EveryCircuit porque você consegue ver a corrente de forma animada, dá para ver ali a carga do capacitor no instante que a onda sobe, e quando a onda começa a cair, o capacitor repondo a energia na carga, exatamente como nós aprendemos. Nós também podemos visualizar aqui em cima, nesse osciloscópio, a forma de onda na carga, aqui nesse ponto aqui em cima. Podemos visualizar também. Posso expandir aqui para ficar melhor, né? Clicando aqui, marco aqui e vamos simular novamente. Vejam vocês aqui em azul a forma de onda na carga, enquanto em laranja a forma de onda na entrada do retificador, seja antes ou depois do transformador. Vocês sabem que o transformador ele não altera a forma de onda, ele apenas reduz ou aumenta a amplitude do sinal. Se eu abrir a chave, vocês vão ver que aí nós teremos uma meia onda. Vejam em azul a meia onda, já que agora o capacitor não está conectado ao circuito. Se eu fechar, o capacitor fica conectado ao circuito e aí no semiciclo positivo, quando atinge o pico, ele se carrega com a tensão máxima e depois ele descarrega na carga, repondo aquela energia, não deixando que a onda caia até zero, como é o que acontece aqui quando a gente tira o capacitor. Então vejam vocês, com o capacitor, ao invés da onda cair para zero, assim como
O sinal laranja, que é o sinal de entrada, não. O capacitor mantém a tensão na carga e vai se descarregando na carga. Já se nós tirarmos o capacitor abrindo a chave, vejam que a forma de onda cai a zero, acompanhando a onda da entrada, a onda laranja. Então, o filtro capacitivo ele vai deixar a onda o mais contínua possível. E aí, se eu aumentar o valor desse filtro, por exemplo, aqui eu tenho um filtro de 100 microfarad, um capacitor de 100 microfarad, eu posso aumentar esse valor. Por exemplo, eu vou aumentar para 200 microfarad. Vou fechar a chave aqui, que dá o play. E eu vou dobrar o valor do capacitor, e vocês vejam que quando eu fecho a chave agora, dei o pause aqui, vejam que a ondulação ela foi menor do que quando era 100 microfarad. Vejam vocês que quando era 100 microfarad, o sinal caía até abaixo de 5 volts, que é essa linha aqui. Quando eu dobrei o valor do capacitor, o ripple diminuiu. Vejam que a onda ela cai menos. Então, por isso que se eu elevar o valor do capacitor, automaticamente eu terei menos ripple, menos ondulação. Aqui está em 200 microfarad. Vou aumentar, por exemplo, para 400 microfarad e vou dar o play. Vocês vão ver que a ondulação agora vai ser bem pequena. A onda já é quase uma onda contínua. Vejam aí essa onda em azul, quase uma onda contínua. E se eu aumentar ainda mais o valor do capacitor, vai chegar uma hora que ela vai ficar praticamente contínua, já que o capacitor mais elevado consegue armazenar mais cargas, e aí eu terei mais cargas para repor no momento da queda da onda. Por exemplo, usando um capacitor de 1000 microfarad, 1 milifarad, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a onda é quase contínua, ela ainda tem uma queda pequena, mas ela é quase reta, já é quase uma onda contínua pura. Então vocês vejam que o valor do capacitor influencia no tamanho do ripple, no V-onde, na ondulação que eu vou ter na carga. Mas também, como nós já tínhamos visto em aulas anteriores, a resistência da carga também interfere. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga de 100 ohms. Se eu diminuir o valor dessa resistência, por exemplo, eu vou colocar aqui 30 ohms e dar o play, vocês vão ver que a ondulação vai ser muito maior do que era antes. Por que a ondulação é maior? Porque agora, como eu tenho uma resistência menor, ora, se a resistência é menor, a corrente que vai passar por essa resistência vai ser maior e, consequentemente, o capacitor vai descarregar mais rápido. Por isso, a forma de onda, o capacitor descarregando mais rápido, ele cai mais rapidamente do que antes. E se subirmos o valor da resistência, ora, se a resistência aumenta, o que acontece com a corrente? A corrente diminui e aí o capacitor demora mais para descarregar, eu vou ter uma onda mais reta com uma ondulação menor. Então, por exemplo, vamos subir aqui o valor para, vou colocar aqui 500 ohms e dar o play. Vocês vão ver que vai ser uma ondulação, olha só, muito pequena, porque nós subimos a resistência da carga. Então, com uma resistência mais elevada, a corrente é menor, o capacitor descarrega muito menos. E aí, por exemplo, se eu subir bastante aqui essa resistência, vamos colocar aqui uns 5K, 5 km de resistência, vocês vão ver que a onda vai ser, olha só, praticamente contínua. A oscilação ela existe, mas é muito pequena, é quase imperceptível. Então vejam que o que vai definir a eficiência do meu filtro capacitivo, lembrem-se sempre o seguinte, né? Lembrem-se sempre que o objetivo qual é? O objetivo é conseguir uma onda de corrente contínua pura, estável, reta, sem oscilações, parecida com essa que a gente tem aqui no final, uma onda praticamente reta, com uma ondulação quase que desprezível, quase que nem dá para ver essa ondulaçãozinha que nós temos aqui. E para a gente chegar nesse objetivo de conseguir um sinal de corrente contínua puro, tanto o valor do capacitor quanto o valor da carga que esse capacitor está abastecendo importam. Se eu tiver um capacitor baixo, a minha carga ela tem que compensar isso e ser uma carga de resistência mais elevada.
e vice-versa. Para quê? Para que eu tenha um ripple pequeno, uma ondulação pequena, uma onda mais reta, mais pura possível. Então o valor dos dois interfere, e aí nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como calcular o valor dessa ondulação aqui. Porque vamos diminuir aqui novamente para 100 microfarad, vamos colocar aqui novamente 100 ohms. E vocês vejam que nós temos uma ondulação, vamos dar um pause aqui, e essa ondulação ela tem uma amplitude, ou seja, o valor máximo dela até o valor mínimo, qual que é a distância do pico máximo para o pico mínimo que a onda na carga atinge, né? Quantos volts eu tenho aqui da queda da tensão. Isso aí nós podemos calcular baseado no valor do capacitor, baseado também no valor da resistência e baseado em outros fatores que nós vamos ver logo nas aulas seguintes. Então, se ficou claro para vocês, eu peço que vocês deem um joinha aí no vídeo e também deixe o seu comentário, não deixando sempre de acessar o nosso site www.gvensino.com.br. Muito obrigado a todos e eu vejo vocês na próxima. Tchau!